Boa. Agora escolhe um tema. Quarto dos pais. Boa. A amiga da Maia está lá em casa e vão as duas brincar com as maquilhagens da mãe. A mãe zanga-se e manda a amiga da mãe embora. A mãe lembra que as brincadeiras não são com as coisas dos outros sem pedir autorização. E qual é que é a resposta que tu escolhes? A mãe lembra que as brincadeiras não são com as coisas dos outros sem pedir autorização. Bem, tens direito a uma cartinha para tu fazer. Vamos outra vez. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. A cama está por fazer. Os pais zangam-se. Os pais dizem que a Maia tem que fazer a cama já. Aqui eu diria que esta é uma resposta complicada, mas vou mais para os pais dizem que a Maia tem que fazer a cama já. Pronto. Embora eu desse uma terceira resposta, que é os pais pedem para fazer a cama e dizem para quando achar que é o momento de fazer. Qualquer coisa assim do género. Pronto. Ou até a hora. Ou definir uma hora. Até uma hora. Definir, Está feita. Mas tu podes definir aqui fazer. algo na rotina. Sim, sim. Ganhas uma carta. Pois é. Obrigada. Uma carta de puzzle. Certo. 4. 1, 2, 3, 4. E se calhar, como vocês estão a escolher as divisões, eu vou escolher a geral. Boa. Então, os pais querem descansar um pouco porque trabalharam muito. A Maia e o Nico respeitam e vão brincar. Neste caso, então temos que escolher uma destas e eu acho que o urso é o urso feliz. Porque respeitam aqui o tempo dos pais para descansar. Boa. E pronto, e eles arranjam uma estratégia para se manterem ocupados. Tens direito a uma peça de puzzle. Sou eu. 1, 2, 3, 4. E aqui, se calhar, agora podemos fazer também um bocadinho aquilo que, por outro lado, alguém escolher estas cartas para lhe fazer a pergunta a ela. pode ser. Portanto, se calhar, se eu estivesse à procura de algo mais específico, neste caso, poderia querer perceber como é que as coisas funcionam, Na casa de por banho. exemplo. Exatamente. Na casa de banho. Alguém não mexeu o autocolismo. Portanto, primeira opção, a mãe grita muito zangada, ou então a mãe explica mais uma vez que temos que puxar o autocolismo sempre que vamos à casa de banho. O que é que tu achas? A mãe explica mais uma vez que temos que puxar o autocolismo quando vamos à casa de banho. E aqui também podíamos, neste caso com esta carta, é um bom mote para perguntar, por exemplo, se isto Exatamente. costuma acontecer. Ou seja, o que é que a mãe costuma fazer mais? Costuma explicar, porque aqui sabemos que poderá ser uma resposta que nós esperado. exatamente, o esperado. E então aqui também podemos perceber se realmente isto é uma coisa que acontece ou se por outro lado a mãe costuma gritar e ficar muito zangada. Exatamente. Boa. Boa pessoa, não é? Sim. 1. Portanto, vou escolher uma destas. A Maia e o Nico zangam-se um com o outro e batem-se. Então, acho que é importante refletirmos aqui sobre a relação fraterna, portanto, como é que a relação entre os irmãos acontece. E se eu fosse uma mediadora, perguntava aqui uma alternativa sobre a forma como, em vez de se baterem, como é que poderiam resolver aqui esta questão. Pronto. Isto pode ser uma coisa muito interessante, visto também tem aqui vários temas que depois remetem para aquilo que foi o nosso plano terapêutico quando começámos o acompanhamento com estas crianças. Por exemplo, uma das coisas que acontece com frequência é os irmãos não se darem assim tão bem e realmente acabarem por terem estes atos, não é? Mais agressivos. Portanto, isto é uma ótima oportunidade para fazermos a ponte para aquilo que nós temos já planeado inicialmente, que está além do tema do jogo, que pode ser especificamente esta relação entre irmãos. Portanto, aqui eu diria, talvez eles tenham que começar a conversar sobre o que estão a sentir e tentar arranjar uma forma de resolverem a questão sem se combater. Podem falar, podem combinar alguma coisa, podem fazer quase aqui negociar uma alternativa do porquê que depois também se levou a bater, portanto, acho que esta é uma E interessante. aqui outro ponto, aqui também podemos perceber
esta questão das emoções também, não é? Porque aqui no início eles têm que escolher entre o urso feliz e o urso triste, não é? Perceber se eles, aqui um bocadinho como início, perceber se eles entendem isto das emoções e se é algo que realmente... Aqui a empatia também, se percebem que o outro também está chateado. Ou, por exemplo, há crianças que não têm essa identificação de emoções e poderiam responder feliz porque na verdade estão-se a zangar e ficaram com o brinquedo para eles e portanto ficam felizes com isso. E trabalhar aqui de perceber um bocadinho se existe também esta visão do outro, do irmão e de como é que ele se pode estar a sentir também. Exatamente, pois de facto aqui faltava a ponte para estes 2 cartões e eu teria escolhido o triste, não é? Porque eles ficam tristes com esta situação. Mas é o que eu te disse, uma criança poderia ter escolhido o urso feliz. Podia. Começaríamos se calhar por aí para perceber como é que efetivamente ele identifica a situação e a partir daí fazer a ponte e perceber o que é que ele está ou não a fazer. E há outra coisa interessante, eles às vezes dizem feliz, porque de facto esta é a reação primeira que eles têm, porque quase que se orgulham porque bateram no outro e a partir daqui vemos primeiro como é que ele reage, como é que ele se sente e o que é que isto efetivamente significa depois no seu dia a dia. Boa. Jogo. Caímos então numa casa onde eu tenho que escolher uma divisão da casa e partilhar uma experiência. Vou escolher a cozinha. Não, a cozinha não, a sala. Que na verdade acaba por ser, dependendo das casas também. Mas basicamente aquilo que eu escolheria seria um momento de refeição. E aquilo que eu diria como uma experiência boa é o momento da refeição. Porque acho que é um ótimo momento para falarmos e estarmos juntos das pessoas da nossa opinião. Sim, tu estás-me aqui a deixar a pensar que este ponto nas regras é para a criança falar livremente, mas eu posso fazer isto, que é, olha, escolhe uma das divisões em que tu te sentes mais feliz, aqui pegando nestes 2 ursos, não é? Ou quando estás mais triste, qual é a divisão para onde tu queres ir? Pronto, direcionarmos aqui também a pergunta que nós queremos fazer e aquilo que nós queremos retirar. Exato, perceber aqui também um bocadinho de que forma como é que é esta dinâmica familiar, muitas vezes, não é? Porque quando fazemos estas perguntas conseguimos perceber, por exemplo, se a hora de jantar é um momento onde partilha o seu dia-a-dia ou, pelo contrário, cada um está no seu telefone e conseguimos também perceber se existem estes momentos em que a criança pode partilhar as suas dificuldades e como é que correu a vida. Sim, tu estás-me a levar logo a pensar outra coisa, que é, se nós nos apercebermos disto no jogo, nós depois também, quando fazemos a ponte com os pais e até das recomendações que nós acabamos por ter que dar, é um momento para dizer, olha, uma das coisas que ele diz é que estão todos ao telefone e acabam por não olhar uns para os outros, acabam por não ter espaço para conversar. Talvez fosse importante vocês arranjarem uma estratégia para deixar os telefones de lado. Um momento onde não há telefones. Exatamente. Sim. Ou às vezes acontece eles falarem-nos de rotinas em que cada um come em qualquer lado, não é? Uns estão no quarto, outros estão ou à frente da televisão. Exatamente. Sim. E nós aí percebemos que isto é um fator que está a interferir na relação, no tempo de qualidade entre eles, porque efetivamente o momento da refeição, que é o momento em que podem estar todos juntos, não existe, porque depois está cada um no seu espaço. Boa. És tu? Eu recebo uma cartita. Pois é, recebo uma cartita. Uma peça de puzzle. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, já falámos da sala e da cozinha. Acho que vou escolher... Não falámos na cozinha. Mais ou menos, ela falou, mas ela não escolheu nenhum específico. Queres a cozinha? Acho que vou escolher a cozinha. Exato. O jantar não está bom. Queimou-se. O pai fica muito zangado, o pai vai comprar o jantar. Okay. Se calhar fazer já aqui a ponte? Sim. Neste caso não é obrigatório, mas acho que até pode fazer sentido. Sim. Acho que aqui, primeiro que tudo, as duas opções não estão erradas, não é? Aquela questão que nós, se calhar, aqui queríamos reforçar, que é, às vezes as respostas não têm que estar necessariamente erradas, nem necessariamente super certas. Porque é válido que o pai fique zangado, o jantar queimou-se, o trabalho dele foi desperdiçado, mas a resposta, se calhar, mais acertada, digamos, seria o pai vai comprar o jantar. Mas isso não invalida que ele sinta raiva e que sinta zanga. Sim. E explicar isto mesmo. Olha,
Eu sei que muitas vezes associamos que a zanga é uma emoção menos positiva e também podemos explicar o que é isto de ser positivo ou não ser positivo. E isto é uma coisa muito importante, que é, a zanga é uma coisa importante, não é? E depois explicar que efetivamente estas emoções são válidas, são importantes, mas que o que importa é a maneira como depois lidamos com esta zanga. E fazemos logo aqui um momento de literacia emocional. Aproveitando a zanga também, podíamos logo fazer remeter para as questões do corpo, não é? Onde é que no corpo esta zanga aparece? Exatamente. A tristeza também, todas as emoções, não é? Mas aonde no corpo é que, imagina aqui pegando este exemplo, se tu olhasses para o pai, quando tu olhas para o pai, quando ele está zangado, como é que tu percebes que ele está zangado? Pronto, e depois ele eventualmente pode dar aqui os exemplos, não é? Porque ele abre muitos olhos, pronto. E agarrando também nisso, não é? Nesta parte de percebermos onde é que no corpo se manifesta, aqui também, e principalmente sobre o objetivo deste jogo, não é? Que é também perceber como é que são estas relações, perceber também como é que o pai se zanga, não é? Certo, sim. Neste caso aqui é uma pergunta especificamente para entender como é que o pai fica zangado, não é? Se é algo de gritar, bater na mesa, portanto aqui conseguimos ir procurando mais se há algum comportamento mais agressivo que acaba por ser aquilo que também... Sim, muito interessante. E depois perguntar à criança como é que ela se sente. Exatamente. Sentes medo, ou seja, deixá-la expressar em primeiro lugar por si só, mas se ela não estiver a conseguir arranjar o nome certo para a emoção que ela sente, é tentar ajudá-la a perceber, mas olha, sentes medo, sentes raiva de volta, pronto, vai logo aqui permitir isto tudo. Sim. Boa. E outra coisa também, nessas duas perguntas, perceber se, por exemplo, as alternativas que são encontradas são individuais ou se são em família. Por exemplo, o pai buscar o jantar, não é? Será que foi uma questão de ele individual ou poderia até ser uma forma aqui de momento de partilha, exatamente, de um momento de partilha em que os dois encontram uma solução, por exemplo. Certo. Portanto, aí estamos a falar da capacidade de resolver problemas. Boa. Sim. Portanto, sou eu, não é? 6. Casa de banho. Não, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora sim, casa de banho. Alguém deixou a luz da casa de banho acesa. Os pais põem a Maia e o Nico de castigo às escuras no quarto. Os pais conversam com a Maia e o Nico explicam que temos que ter sempre o cuidado de apagar a luz quando já não precisamos dela. Eu aqui diria esta segunda opção, não é? O conversar entre eles, não é? Sobre o assunto. E uma coisa muito engraçada que me veio logo aqui à cabeça foi quando se deixa a luz acesa, às vezes faz-se uns comentários sobre há uma expressão até que se usava muito antigamente, que era deixe ser acionista da EDP, pronto. E isto pode ser uma coisa muito interessante, porque também eles podem comentar sobre aquilo que os pais lhes dizem e nós aí apercebemos qual é que é a qualidade da comunicação entre a família. E nós aí até podemos remeter para a questão da comunicação não violenta, em que se houver esta resposta, uma coisa mais agressiva, é uma boa oportunidade também de perguntarmos à criança, olha, que tipo de resposta então, ou que tipo de forma é que achas que poderiam ter falado contigo? E podemos fazer uma outra coisa, que é, talvez possas dizer à mãe e ao pai que há outra forma de dizer isto. E trabalharmos aqui também a possibilidade deles estarem mesmo muito mais ativos no processo de mudança e transmitirem isto também aos adultos, e até vai fazê-los sentir mais empoderados, porque eles têm esta possibilidade também de ensinar aos adultos. Claro que depois nós já sabemos e podemos alertar a criança para isto, que é o adulto pode ficar um bocadinho a estranhar a tua forma de falar, mas é uma oportunidade para trabalharmos isto e depois pode-me trazer isto que é também para eu poder falar com os teus pais. E aqui, indo buscar também aquilo que nós já tínhamos falado, perceber, por exemplo, efetivamente isto é uma questão que há muitos meninos que têm, este medo do escuro, da luz, não é? A luz de presença, que pode ser uma estratégia, mas perceber aqui quais é que são as estratégias que, por exemplo, ele tem, ou que a criança tem para não ter este medo.
para não estar no quarto, para, neste caso é a luz. Na casa de banho. Mas aqui, Porquê é que ele não apaga a luz da porque é que casa ele não de banho? apaga a luz da casa de banho? E que estratégias é que ele pode ter para se lembrar de apagar a luz das Exatamente, próximas vezes? Exatamente. Sim. Portanto, porque é que esta necessidade muitas vezes dos pais de deixar a luz acesa, muitas vezes é vista pelos pais como uma preocupação porque estão a apagar, não é? A luz está acesa e estão a deixar, mas aqui perceber também porque é que deixa a luz acesa, não é? Sim. Será que há aqui algum medo? Certo, Será que- certo. Pronto, poderá ser ligado bem, poderá ser em outro lado qualquer, mas aqui uma questão de porque é que não apaga a luz, não é? Porque é que está a deixar a luz acesa. É muito interessante o que estás a dizer, porque, pronto, tendo aqui crianças em casa, eles às vezes não apagam a luz, porque como depois entram no corredor e o corredor tem a luz apagada, eles deixam a luz acesa porque vai mantendo a segurança até o outro ponto que eles querem. E isto não é uma resposta que esteja aqui, mas que também podemos, que a criança pode acrescentar, não é? E acho que isto é muito importante, que é dizermos à criança que apesar das respostas que estão aqui, ela está à vontade para dar uma diferente. Pronto. E podia ser uma dessas. Boa. Fizeste uma peça do Pois puzzle. é. Pois é. Aqui nas peças do puzzle também é muito interessante percebermos qual é que é a relação que eles têm com o ganhar a peça, não é? Certo. No sentido em que tipo de respostas também é que eles estão a dar para ganhar esta peça, não é? Certo. Ou seja, sabendo que se derem uma resposta que vai de encontro àquilo que também estamos à espera, vão receber, então e se não derem essa resposta, não é? Exatamente. Será que vão receber na mesma ou ficam sem ela? E depois compromete aqui também um bocadinho o jogo e na verdade o que nós queremos é que eles E a partilhem. veracidade das respostas, não é? Sim, exatamente. E é muito engraçado que é, e também podes ver o outro lado, que é a criança que vai responder honestamente, só que ela sabe que isso vai trazer prejuízos em relação à carta, mas depois nós podemos ver como é que está a postura dela, não é? Se na resposta ela está até com medo ou se está com mais vergonha. Portanto, há o lado de, por um lado, querer ganhar, mas também há o outro lado de ela querer ser muito honesta e nós percebemos que apesar de tudo isso está a deixá-la triste ou está, porque sabe que pode prejudicá-la. Pronto. E também agarrando aqui perceber, por exemplo, nestes casos de início, quando ainda não conhecemos a criança, também este jogo poderá ser também algo que nos ajuda a perceber, por exemplo, esta questão da competição, não é? Sim. Visto que estamos os dois a ganhar estas peças de puzzle, não é? Sim. Perceber, e muitas vezes também faço isso, que é, eu dou a resposta e pergunto, achas que eu ganho esta peça do puzzle ou não? Sim. E perceber muito com eles que apesar de eu ter respondido até a uma resposta que seja considerada correta ou a esperada, perceber se para eles é complicado eu estar a receber esta peça e, por exemplo, eles não terem tantas ou terem as mesmas que eu. Portanto, perceber aqui um bocadinho como é que é o nível de competição deles e qual é que é a resposta que me dão, não é? Sim, ou seja, como é que a criança também vê o técnico e até quase como é que também cuida ou não cuida ou se preocupa com o psicólogo. Exatamente, que está muitas deste lado. vezes, por exemplo, agora penso que até às vezes nos esquecemos de nos dar peças umas às outras. Sim. E isto também é algo que se vê nas crianças, não é? Olha, mas tu esqueceste de ir buscar a peça do puzzle para ti. Cuidadosos nesse aspecto, não é? Porque existe muitas crianças também aquela tentativa de chegar mais perto de nós e então é um bocadinho, olha, mas a tua peça está aqui, tu esqueceste de tirar para ti, não é? Sim. Perceber aqui como é que é esta relação connosco também. Sim, dizer também que, e acho que é importante, de facto uma das coisas que vem nas regras do jogo é que ganha quem tiver mais peças do puzzle. Lá está, uma das coisas que nós vamos sempre ponderando quando estamos a fazer este tipo de jogos é que nós não queremos que a criança se sinta que está em desvantagem, mas também depende da problemática, porque também sabemos que às vezes a criança perder, se calhar não tanto num contexto de jogo deste, mas às vezes a criança perder também é importante para nós percebermos que mecanismos é que ela vai adotar perante a derrota. Mas lá está, uma das regras é quem tem mais peças do puzzle ganha, mas também podemos logo dizer à criança à partida que para nós não é o mais importante, mas sim depois que possamos construir o puzzle em conjunto. Exato. Faz sentido.
usando também isso e lá está, como é um jogo que acaba por ser, nós aqui somos 3 e portanto demora mais e também estamos aqui a falar um bocadinho, mas acaba por ser um jogo bastante rápido, no sentido em que como somos, normalmente se for num espaço em que estamos só o psicólogo ou o técnico e a criança, acaba por ser um jogo bastante rápido ou que demora uma consulta ou pronto. Exato. E aquilo que acabo também por fazer é construirmos o puzzle, mas com as peças que nós temos. Ou seja, acabam sempre por faltar as outras que não foram concluídas ou que, por exemplo, o que nos poderá também dar aqui uma motivação para da próxima vez voltarmos a jogar, visto que acabamos por nunca usar as perguntas todas. Portanto, de uma próxima vez, selecionar outra vez as perguntas que se calhar não foram feitas e que até seria interessante fazer e aqui aí já que se calhar conseguimos concluir o jogo, portanto não ser só num momento, mas conseguimos repetir o jogo como não acabámos o puzzle todo, então da próxima vez podemos voltar a fazer e... Sim, eu até vou dar aqui duas sugestões se calhar em relação a isso que tu estás a dizer e muito bem, que é ou se volta a dar a volta ao jogo, não é? Que é para não ser tão curto, ou então até fotografar quais foram as cartas que já ficaram feitas e na próxima, e vai permitir também o quê? Haver uma sensação de continuidade entre sessões em que a criança sente que efetivamente não é uma coisa só dali, é todo um contínuo, não é? Sim. E portanto, e depois repor logo as peças que já estavam feitas, não é? Que estavam montadas e continuar. Continuidade, sim. Certo. Portanto, sou eu. Ok. E o que é que vocês, das divisões, se calhar vamos tirar deste? Pode ser para nós explorarmos. Os pais Joca e Alice discordam um com o outro e conversam para chegar a um acordo. Portanto, neste caso parece-me que é o urso feliz, não é também? Mas aqui, fazer aqui um bocadinho também de reflexão do que é isto do discordar um com o outro e depois se existe esta conversa para chegar a um acordo. Ou seja, aqui poderemos mais uma vez perceber como é que acontece em casa e se realmente isto acontece, o discordar e depois conversar, ou como é que é este conversar, não é? E como é que acaba normalmente e como é que a criança se sente, não é? Porque muitas vezes isto do não conversar no final, principalmente também com a criança, se ela esteve presente, poderá trazer este não perceber o que é esta zanga entre os pais, não é? E trazer aqui alguns sentimentos que não são assim tão confortáveis e fáceis de gerir. Portanto, perceber aqui, acho que... Sim, eu estava aqui a fazer a ponte outra vez com as questões até quando fazemos uma avaliação e depois a avaliação diz-nos de que tipo de relação é que existe depois entre eles e uma coisa que me veio logo à cabeça foi que às vezes na avaliação percebemos que as crianças sentem que não têm voz, que quando há um conflito é não e acabou, pronto. E aqui também mais uma vez podemos fazer esta ponte, podemos fazer este puzzle todo entre as questões todas e nós depois também percebermos quando estamos a falar com os pais de que forma é que eles gerem as situações e mais uma vez temos conteúdo para fazer recomendações aos pais. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vieste morar comigo. É verdade. Então, se calhar aqui das mais gerais também. Sim. Espera. Olha, é semelhante. Os pais Joca e Alice estão zombados um com o outro e discutem, gritando muito alto. Portanto, aqui seria o urso triste e provavelmente o intuito até era ser a carta contrária da que acabaste de tirar. Não seria, até seria interessante saírem as duas juntas para refletir com a criança no sentido de qual é que seria mais adequado. E até se pode fazer a ponte, não é? Exatamente. Porque a criança eventualmente ficará com a carta junto dela e nós podemos dizer, olha, vai pegar na outra carta e vamos ver aqui o que é as diferenças e... Como é que reagiram antes e como é que reagiriam agora, gritando muito alto e trabalhar aqui a parte que não é o mais adequado na comunicação não violenta. Não é? Certo, e aqui o ponto muito alto, não é? Que é, aqui na minha opinião, o que está mais enfatizado nesta frase e tentar perceber como é que ela reage a este ponto do muito alto. Sim. Porque de facto isto pode ser depois um indicativo daquilo que está a acontecer em casa. A forma como ela vai reagir provavelmente vai nos indicar se é uma coisa que acontece recorrentemente ou não. Exatamente. 6.
eu vou tirar agora da cozinha. Falta leite, mas há iogurte. A Maia faz uma birra e não toma o pequeno almoço porque só quer leite. A Maia diz à mãe que hoje vai comer um iogurte. Pronto. Eu aqui escolheria: a Maia diz à mãe que hoje vai comer um iogurte. E o que é que me veio logo à cabeça? De facto, ela pode me dizer: eu acho que esta é correta, mas aquilo que acontece lá em casa depois, na verdade, até é o que acontece em cima. Pronto. E como temos aqui o termo birra, e o tema birra é um tema muito frequente nos pedidos de ajuda, se calhar até podemos aproveitar este ponto e perguntar: olha, quando tu fazes birra, se fizeres birra, quando tu fazes birra, como é que acontece? Como é que costuma ser? Como é que os teus pais costumam reagir? Pronto, porque de facto o tema birras é sempre um grande chavão e é sempre uma questão que deixa os adultos sempre com muitas questões, às vezes zangados, às vezes frustrados, mas este é um tema muito recorrente nas sessões. Uma para mim e uma para ti. É verdade. Já só temos um. Ok, então agora sou eu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos ao fim. Ganhei. Sim, chegámos ao fim, portanto agora, neste caso não há pergunta porque parei no início, não é? E portanto agora é o tempo de montar o puzzle. Exatamente. Com as peças que nós temos. Então, temos uma televisão. Aqui penso que seja aqui ideias com história. Exatamente. Junto. O tapete. Sim. Há de ser deste lado. Sim. Ok. Depois aqui o... Boa. Este aqui. Este completo, afinal aqui. Agora o tapete. Termina aqui. E o outro. Ok. E talvez possamos só tentar juntar com alguma calma o nosso puzzle. Depois já está.